Hoje eu começo a gravar esse vídeo com muita tristeza por se tratar de um assunto muito delicado e um assunto que para mim de verdade não é tão proveitoso em termos de visibilidade. Pode ser sim até um assunto, um tema que causa muita visibilidade, pode ser sim até um assunto, um tema que gera muito interesse e curiosidade de muitos, mas que para mim pessoalmente, para minha figura, é com certeza um assunto que gera muita perseguição, que gera muitas falas em relação à minha pessoa. Entretanto, é um assunto extremamente necessário. Se você clicou nesse vídeo, você entende que teologia é para mim, teologia é para você, e uma teologia saudável não combina com uma liderança abusiva. Você já parou para pensar que, por muitas vezes, as atitudes de líderes levam as pessoas a começar a questionar a sua fé? E fato é que é real que temos que focar e olhar para Jesus, que o homem é imperfeito. Entretanto, nós não podemos de forma alguma esvaziar as lideranças que estão à frente e que por vezes têm benefícios e grandes privilégios, que sabemos que é uma realidade dentro do nosso contexto brasileiro, grandes privilégios por estarem ali à frente e por vezes machucam membros de suas igrejas, por vezes machucam líderes de suas igrejas, por vezes machucam pessoas com atitudes de abusos. Fato é, nós não podemos de forma alguma descartar o fato de que um líder plantado em uma instituição religiosa, ele está ali para refletir Jesus. Ele está ali para seguir a liderança do supremo líder, do supremo pastor, que é o próprio Jesus. E quando essa liderança, que deveria ser parecida com a liderança de Jesus, ela é desfigurada por uma liderança narcisista, por uma liderança abusiva, muitas pessoas são machucadas e começam a questionar a sua fé, porque perderam ali a referência de uma pessoa que eles consideravam, por vezes, até na sua inocência cristã, muito parecida com Jesus. Agora, no vídeo, você vai ver comentários de inúmeras pessoas diferentes em vídeos que se tratam do mesmo assunto. Um vídeo, como já dito, difícil para mim de ser colocado e um vídeo que não trata de uma pessoalidade minha. Afinal, os argumentos que aqui vou usar, apesar de serem meus, são argumentos onde eu estou andando juntamente com grandes proeminentes do meio teológico brasileiro e que pensam parecido, se não da mesma forma, com o mesmo argumento, ou passaram por situações parecidas e concluíram de tal maneira. Sendo assim, eu estou ancorado, estou andando em pessoas que têm argumentos parecidos e, se não iguais aos meus, para falar a respeito desse assunto tão difícil de se dizer. É um erro acreditar que apenas os pastores são culpados por esse ambiente de uma igreja que tem uma liderança abusiva. Às vezes o que acontece, o que alguém que está vendo esse vídeo ou já viu algo parecido ou pensou a respeito, que está fazendo parte de uma instituição eclesiástica que tem uma liderança abusiva, essa pessoa tem a tendência de depositar a sua culpa apenas no líder, no pastor, e fato é que elas tiram o corpo fora da situação, assim o fazendo. E isso é um erro, já que se existe uma liderança abusiva conduzindo uma instituição religiosa, se existe uma liderança abusiva pastoreando um povo, isso quer dizer que os membros dessa instituição, os membros dessa igreja, de alguma forma eles colaboram e eles retroalimentam as afirmativas abusivas que esse líder faz com que eles ouçam e aceitem e aumentem esse tipo de situação. O que eu quero dizer é que toda igreja tem o seu costume, a sua forma de ser, por conta de que uma cultura é criada dentro da igreja. Todos os lugares onde estamos, por exemplo, dentro da nossa família, a gente tem uma cultura familiar. Na nossa cidade, a gente tem uma cultura do nosso município, estado, país e assim por diante. E o comportamento dentro de uma igreja não é diferente. E essa cultura, ela não é gerada apenas pela liderança. Essa cultura, ela é gerada por um conjunto de pessoas, pelos membros e pela liderança. Sendo assim, esse vídeo não é um vídeo exclusivo apenas para líderes que estão
tratando de forma abusiva e liderando de forma abusiva. Esse vídeo é também para membros de igreja que por algum motivo aceitam, se tornam omissos e contribuem para que essa igreja seja conduzida em uma cultura abusiva. Uma liderança abusiva, geralmente é conduzida por meio do medo, por meio da intimidação. Líderes abusivos, eles têm a necessidade de poder, e tendo a necessidade de poder, são sempre líderes muito proeminentes, são sempre líderes que são cheios de grandes ideias, são muito obstinados e visionários. E quem é que não quer ser liderado por homens e mulheres que são muito visionários, que têm grandes ideias, boas argumentações, boas defesas dos pontos onde querem alcançar? Geralmente, isso é um traço da personalidade de um líder abusivo. Isso atrai muitas pessoas. É por isso que dentro do contexto brasileiro, ao qual eu faço parte, nós podemos observar que a liderança abusiva tem se tornado algo comum, tem atraído multidões que retroalimentam, aceitando tais afirmativas de líderes abusivos. E sendo assim, continuam crescendo assustadoramente. Líderes abusivos ainda são extremamente competitivos. Parecem ser aqueles homens invencíveis. Isso atrai o ser humano. O ser humano quer se sentir protegido. O ser humano quer estar perto e próximo de pessoas que parecem que nunca vão errar. Eles se investem e entram dentro de uma capa de santidade, onde parece que perto de tal homem, de tal mulher, todos os problemas acabaram. Onde parece que perto de tal homem e tal mulher, e na vida de tal homem e tal mulher, não existe margem para o erro, não existe margem para a derrota. Sendo assim, uma cultura abusiva dentro do ambiente eclesiástico vai se criando. E existem alguns costumes, alguns temas que são tratados dentro desses ambientes, algumas formas de agir, alguns termos comuns que são usados por pessoas que assim agem. Eu queria te ajudar nesse momento a tentar identificar se você já passou, está passando, ou se um dia vier a passar por uma liderança abusiva, você saiba identificar por meio de alguns pontos e de algumas formas de comportamento desses líderes abusivos. De fato nenhum, não generalizando, mas de algum modo você deve no mínimo começar a prestar atenção se muitas coincidências de pontos que serão aqui citados vão de fato coincidir com a cultura de igreja que você tem vivido, com a forma que você tem vivido o cristianismo no seu relacionamento com líderes cristãos. Todo líder abusivo, ele em um primeiro momento vai ter sempre uma característica muito narcisista, muito individualista. Ele sempre vai querer que tudo passe por ele, nada pode acontecer sem que ele esteja sabendo. Ele quer ter o controle de todas as coisas e tudo, na verdade, gira de fato em torno dele. É extremamente ciumento quanto à posição que ele ocupa. Tem muito medo e tem muita dificuldade de encarar pessoas que são demasiadamente talentosas na mesma área que ele, estão próximo a ele. Sempre encara essas pessoas como uma concorrência e se sente extremamente ameaçado por qualquer tipo de pessoa. Mas um tema comum, por exemplo, que todo líder abusivo, narcisista, ele tem a tendência de tratar, é o tema de forma enfática sobre a traição da liderança. Todo líder abusivo que gosta de abusar de autoridade, todo líder que é muito narcisista, que se encaixa nessa cultura que estamos aqui tratando, geralmente ele fala muito a respeito desse tema. Ele é muito preocupado com aqueles que o traíram no ministério. Ele é muito preocupado com aqueles que talvez fizeram algo contra, e aí existe a famosa frase, aqueles que o apunhalam pelas costas. Não que isso seja algo irreal e que isso não aconteça dentro do ministério eclesiástico. Traições acontecem, decepções acontecem. Mas o que eu quero pontuar aqui é que no meio desses, dentre a personalidade desses líderes abusivos, narcisistas, isso é um assunto que ele faz questão de sempre tocar. É um assunto que ele faz questão de sempre estar falando, de sempre estar colocando à tona. Outra forma de se expressar muito é a ideia de que aonde ele está, o lugar onde ele lidera,
é sempre o melhor lugar. É sempre o melhor lugar para se estar. Não existe a presença real e fiel de Deus em outro lugar, a não ser no lugar onde Ele lidera. Não existe, pode até existir algum lugar onde seja bom, mas aonde Ele está é melhor. Não existe um líder que Ele considera melhor do que ele, ou que seja referência para ele, afinal, Ele quer ser a referência para todos. E nenhum tem mais experiência e é melhor do que ele. Existe uma ênfase exagerada, por exemplo, no tema sobre a submissão. Prestemos bem atenção. Durante toda a Bíblia, no conteúdo bíblico, talvez um tema muito citado na Bíblia seja o tema da graça de Deus, seja o tema da escatologia, seja o tema da salvação, que está contido na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E lógico, a Bíblia fala sobre submissão. Sim, a Bíblia fala sobre submissão às autoridades, a Bíblia fala sobre submissão a líderes. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Entretanto, nesses contextos, é muito estranho notar que o tema da submissão à liderança, ele é mais falado, ele é mais enfatizado, ele é mais denotado do que temas como graça, do que temas como salvação, do que temas como a volta de Jesus, temas escatológicos e assim por diante. Isso é uma comum forma de agir e um comum tema que é muito abordado por esses líderes abusivos e narcisistas que têm pessoas e multidões ao seu poder. Perto de um líder abusivo dessa forma, perto de um líder narcisista, assim, para o membro, para aquele que é liderado por ele, quando está próximo a ele, apesar de parecer, e dentro da cultura dessa igreja, parece que está perto desse homem de Deus, ungido do Senhor, ou dessa mulher ungida de Deus, ou diferente, parece que estar perto desse homem e dessa mulher é um privilégio. Não parece normal estar perto de pessoas assim, o que é um erro, porque deveria ser normal. Essa pessoa deveria ser acessível ao ponto de ser normal estar perto dela. Mas existe uma intimidação, sabe? Aquilo que te deixa um pouco afoito, com medo, receoso de falar, de colocar tal palavra, de colocar tal opinião quando essa pessoa está por perto. Porque essa pessoa usa de forma muito bem usada, de forma muito estratégica, um poder enorme de intimidação. Além disso, existe uma forte ênfase em uma ideia uma falsa cultura de honra. A Bíblia fala de honra, fala de honrar os líderes, mas dentro desses contextos existe uma ideia de honra de forma exagerada. Uma honra que chega ao ponto de se tornar o tema do nosso vídeo. Uma honra que chega ao ponto de se tornar um abuso. As pessoas são manipuladas dessa forma. Ainda, dentro desse ambiente, não existe margem para erro para esse líder. Não existe margem para erro. Ele nunca vai estar errado. A voz dele está acima de todos. Ele tem o prazer de ser controlador e controla todas as coisas e todas as pessoas. A voz dele é a voz final. Para usarmos um termo para desmistificar um pouco o que eu estou querendo explicar, esse homem e essa mulher, ele é Deus dentro desse contexto. Ele é a voz final dentro desse contexto, e para conseguir alimentar essa sua forma de ser, ele está sempre dando ênfase em temas como a hierarquia e colocando ele acima, no topo dessa hierarquia, para que ninguém se coloque diante dele. Vai fazer uso até da própria palavra de Deus para afirmar tal forma de agir. Ninguém sabe o que está acontecendo de fato na vida de líderes assim. Apesar de se mostrarem tão populares, carismáticos e atenciosos com todos, líderes assim são de fato um mistério. Não é possível fazer uma leitura da sua personalidade, ninguém sabe o que acontece dentro das partes administrativas da igreja que são lideradas por ele, porque ele é extremamente controlador e ele nega, por exemplo, diante da possibilidade de um erro, qualquer acusação contra ele. Qualquer acusação que houver contra líderes que têm essa forma de agir vão ser negadas, e geralmente eles usam algumas táticas para isso. A primeira coisa que um líder abusivo vai fazer quando for acusado de algum erro é geralmente
desacreditar os críticos. Vai usar aquela velha frase, dizer, olha, é porque eles querem crescer em cima de nós, é porque nós somos uma referência ou algo do tipo, e sendo assim, eles querem ganhar algo de nós porque nós estamos acima. Esse tipo de fala, quem está dentro desse contexto vai identificar isso facilmente. Mas num segundo momento, o que essa pessoa, esse líder, ele faz muito bem e de forma muito até verdadeira, convencendo seus seguidores, por vezes, que são leigos nesse sentido. Ele demoniza a situação onde ele está errado. Ele diz que isso é algo espiritual, ele espiritualiza, põe seus erros na conta de tentações que o demônio, que supostamente ele diz que causou para que acontecesse tal fato. Ele se vitimiza. No final da história, ele se vitimiza e pede o silêncio da situação. Pede o silêncio, dizendo que falar sobre esse tema, que ele errou e sabe que ele errou, talvez seja machucar a noiva de Cristo, que é a igreja, mas na verdade ele está procurando simplesmente defender seu próprio título, defender sua própria causa. Dentro desse ambiente, na busca por essa defesa de título e de lugar, para não perder o seu posto de Deus e de grande líder, dentro desses lugares, a valorização dos títulos é algo muito comum. Ser o reverendo, o pastor, ser tratado como um famoso, uma grande personalidade, uma grande figura pública, é para ele ou para ela uma grande prioridade. Sendo assim, e logicamente não querendo esgotar o assunto, líderes assim são extremamente abusivos. E para a gente encerrar esse vídeo e falando a respeito desse tema tão importante, onde muitos, como visto nos comentários, que eu printei de alguns vídeos onde estou ancorado em grandes homens de Deus e mulheres de Deus que trataram a respeito do assunto sem medo algum, inclusive é uma proteção da minha própria parte, que estou nesse posto, não quero me tornar um líder assim, e quando, se houver a ocasião de eu começar a me tornar, que eu seja corrigido, que o arrependimento seja a minha decisão, que alguém me corrija para que de fato eu retorne ao caminho correto, já que quando entramos nessa personalidade extremamente abusiva, o arrependimento nunca é, na maioria das vezes, por líderes abusivos, o caminho a ser tomado. A ideia melhor para eles é tentar distorcer a história, para não perder o posto de grande homem e referência de santidade que ele é dentro do seu contexto. Diante de vastas características diferentes, de muitos recursos que poderíamos tomar, eu quero elencar alguns pontos, dentre vários, alguns que podem ajudar a evitar uma igreja, uma instituição religiosa, de viver essa liderança abusiva, essa liderança narcisista, que tem sido algo tão comum. Em um primeiro momento, vale a pena repensar e adotar um estilo de governo da igreja mais saudável. Que não seja aquele governo da igreja, aquela administração da igreja, onde o líder é a voz máxima. Que existam pessoas ali que possam e tenham disposição de discordar daquela pessoa, de dizer para ela, olha, você está errado. De dizer para ela, olha, caminhe por aqui, olha, você errou nesse sentido. Em um segundo momento, evitar alguns exageros de bajulação. A bajulação cria, ela gera uma cultura de líderes abusivos. E isso é responsabilidade, por vezes, da membresia da instituição. Não podemos isentar a ideia de que a membresia faz parte da cultura que é criada no ambiente eclesiástico. Sendo assim, essa bajulação excessiva, tratar esse homem, essa mulher como se fosse diferente dos outros seres humanos normais, é algo muito nocivo. Em um terceiro momento, promover uma demasiada empatia em relação às pessoas. Isso vai combater um pouco esse individualismo que é comum nas igrejas. Depois, buscar sempre pela verdade. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes dos citados aqui. Buscar sempre pela verdade, independente de quem cometeu o erro ou não. Não interessa se quem cometeu o erro
é o irmãozinho que é um novo membro da igreja há um mês ou um ano, ou se é o pastor que está à igreja há 10, 20, 50, 60 anos. Não interessa. O importante e a atitude a ser tomada é sempre buscar pela verdade. Se a verdade contradiz tal prática, que a verdade seja aplicada independente na vida de quem seja. Porque o que acontece às vezes é que dependendo de quem errou, quando é o líder, por exemplo, proeminente, uma figura muito forte, personalista, dentro do ambiente da igreja que erra, às vezes a verdade é até negociada. Afinal, é aquele líder que errou. Mas seria diferente se fosse um outro irmãozinho que está há um ano na igreja, que não tem proeminência e uma liderança muito personalista e grande como a do líder. Com certeza, a verdade seria aplicada sem sombra de dúvidas. Então ela não pode ser negligenciada quando se trata de um líder. Mas em outro momento, e o último, sempre buscar e intensificar e motivar e encorajar a liderança da igreja. O membro encoraja o líder pensa dessa forma e encoraja outros líderes a liderar como Jesus. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, tem uma prática que Jesus disse a respeito da sua liderança que pode ajudar muito um líder a não cair em uma cultura de uma liderança narcisista e abusiva. O texto bíblico diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus, que era o próprio Deus, não veio para ser servido, mas veio para servir. E atitude diferente não pode ser feita em relação a líderes que estão em ambientes eclesiásticos, por vezes tratados como deuses e bajulados, em uma honra excessiva que não é bíblica. Por fim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4, tem um texto onde pode ser chave em um conselho do apóstolo para os líderes, onde ele diz: e agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei da sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Que oremos por igrejas com uma liderança saudável e que oremos por líderes que têm, infelizmente, caído em uma cultura de uma liderança abusiva. Que Deus tenha misericórdia desses, que eles se arrependam e que Deus nos guarde com a sua graça e misericórdia para não nos tornarmos líderes abusivos, porque estamos sujeitos como todos. Que Deus te abençoe.